lados. Falando em clássico, o jogo ruim, Corinthians e Palmeiras 0-0 na Neoquímica Arena. Bom dia, Vinícius e Colete. Fala, Tseng, bom dia para você, bom dia, Marra, Mari, fã de esportes. Estamos aqui em frente à Academia de Futebol. Depois desse clássico 0-0, o derby ficou empatado sem gols. Palmeiras ganhou também os dias de folga. Só volta a treinar na quinta-feira, são 3 dias de folga. Aí volta a jogar só no dia 15 contra o Goiás, dia 15 de setembro. Então é um bom tempo sem jogos, por isso o técnico Abel Ferreira dando esse descanso para os jogadores. 4 jogadores do Palmeiras estarão disputando os jogos na data FIFA. Caso do Veiga com a seleção brasileira, Richard Rios na Colômbia, Piquerez na seleção do Uruguai e o Gustavo Gomes na seleção do Paraguai. Então o Abel Ferreira vai usar esse tempo para descansar e também recuperar alguns jogadores do Palmeiras na sequência de Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Sobre o clássico, Palmeiras não fez um bom jogo, o técnico Abel Ferreira reconheceu, falou que faltou um pouco de inspiração na parte ofensiva do time. O Palmeiras deu 16 finalizações, mas ele até usou um termo interessante. Faltou o saca-rolha, ele usou essa expressão curiosa, porque não tinha o Dudu, mais uma vez, não tem até o restante da temporada, e o Abel Ferreira vai tentando achar o substituto ideal no time do Palmeiras. Dessa vez, o Arthur entrou como atacante do lado esquerdo, uma função que ele não está acostumado a fazer no Palmeiras, sabe fazer, mas não está acostumado, estava acostumado a jogar do lado direito, e o Mike entrando do outro lado, dobrando 2 laterais. Então é isso que deve acontecer na sequência com o Palmeiras. O treinador falou sobre isso, falou que gostou, mas faltou essa criatividade. Ficou a sensação para o Palmeiras que o time perdeu pontos, porque no último lance teve a grande chance, uma arrancada do Hendrick, sofreu a falta, passe para o John e o Breno Lopes perdeu o gol cara a cara com o goleiro Cássio, fazendo aí uma grande defesa, bateu fraco e o Cássio conseguiu chegar na bola, fez essa defesa. Então, para o Palmeiras, ficou essa sensação de que faltou, poderia ter levado os 3 pontos. Do outro lado, o Corinthians entrou bem fechadinho, com um azarão nesse clássico, assim mesmo destacou o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas o time corintiano também teve chance de sair na frente no lance no primeiro tempo. Então vamos ouvir os treinadores falando sobre esse clássico, a sensação depois do empate 0-0. Eu tenho que dar os parabéns aos jogadores, porque nós entramos no jogo com azarão. Um deram goleada disso, goleada daquilo, outro aqui que não sei o quê. Esqueceu que é o Corinthians e o Palmeiras, mesmo vendo um mau momento, é assim, e o Corinthians vendo um bom momento. E ao contrário, o Corinthians vendo um mau momento e o Palmeiras... É assim um derby, entendeu? Então deram antes. Eu não caminho para isso. Eu não entrei em campo. Agora, se considerar um empate normal entre Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, não vejo nenhum problema. É um resultado bem normal. Eu acho que foi um clássico igual, né? E o Corinthians entrou no clássico externamente já perdendo. Mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área. Mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. Eu, como treinador, eu tenho que ver o todo, eu não posso ver só o momento em que nós temos bola. Claro que no momento em que nós temos bola, jogar com 2 centroavantes, que não vai-me dar mais presença na área. Mas sim, o futebol é como, eu não consigo tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo. E depois isto é um equilíbrio. Sim, perdeu 2 pontos mesmo, porque jogou muito mal. Corinthians e Palmeiras em clássicos dessa temporada, 9 jogos para cada um, exatamente o mesmo aproveitamento, com 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 48,1% de aproveitamento. Corinthians, 12 gols marcados, 11 sofridos. O Palmeiras, 10 gols marcados e 7 sofridos. Faltou futebol. E faltou muito futebol a semana toda para os 2 times. Eu acho que uma coisa ali é muito verdadeira, né? Se a gente tivesse falado em janeiro, início de temporada, Corinthians e Palmeiras jogaram e foi empate. A gente está falando em setembro, meio para o fim da temporada. Corinthians e Palmeiras jogaram e foi empate. E se a gente estivesse falando em dezembro, esse é um resultado completamente normal dentro da história da grandeza dos 2 clubes. A questão não é apenas bater o olho no resultado e falar. A questão é, acho que poderíamos ter um jogo melhor, né? O empate poderia ser um empate super legal em 0-0, com bola na trave, com 2 times... Isso acontece. Acontece em outras competições, acontece no futebol brasileiro. O empate de ontem mostrou, repetindo, parafraseando Vanderlei Luxemburgo,
O medo de vencer medo de perder tira a vontade de ganhar. E mostrou para mim, eu acho que o Abel é mais justificável, porque o Abel agora está tentando achar. Ele está jogando o Campeonato Brasileiro, observando lá de longe o Botafogo. O Botafogo tinha dado uma bobeada na noite anterior, mas ele tem problemas maiores chamado Libertadores. E quando ele perde o Dudu, ele está tentando achar soluções. Marcos Rocha, Mike. Em algum momento, sai Marcos Rocha, volta Mike, Breno Lopes. Eu acho que ele tem que usar mesmo esses grandes jogos para fazer experiências e ainda tentar vencer. E acho que ele esteve perto da vitória. Eu acho que o grande lance também dessa ausência do Dudu é mexer ou encontrar um substituto, uma maneira, né, de colocar alguém nesse setor que não interfira tanto na estrutura de um time que tem dado resultado. Então, assim, por exemplo, ontem ele desloca o Arthur para o outro lado. Não foi pontual, o Arthur já não tinha, né, desde o último jogo, já não tinha desempenhado tão bem. No último jogo, Libertadores, com uma vantagem muito confortável, também tentou um outro esquema para já como observador. Também não deu muito certo, o time também não rendeu tanto. E ontem, mais uma vez, então eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar, o Abel ele tem total controle sobre as características dos seus jogadores, ele tem essa liberdade para poder mexer, ele tem, né, uma conversa muito clara ali com os atletas para poder entender como que ele vai suprir essa ausência do Dudu. Não é certeza também que com o Dudu ontem o time desempenharia, mas uma possibilidade muito alta. Agora a expectativa de um jogo um pouco melhor está do lado do Palmeiras, né? Porque o Corinthians é mais ou menos isso na temporada, ainda mais sem o Renato Augusto. É isso. Por mais que o Corinthians tivesse chances e tal, não dá para você jogar em casa e simplesmente entregar a bola. Ah, não, mas é o Corinthians atual é esse. Mas não dá para você entregar a bola desse jeito e ficar só esperando o contra-ataque. Tudo bem, o contra-ataque até chegou em algum momento. Mas não dá para aceitar um time do Corinthians em casa, num clássico, jogando desse jeito. Né? Podia ter jogado mais, muito mais. Sempre pode jogar mais, assim. O Palmeiras, ele entra como favorito. A gente vai discutir hoje contra o Botafogo, se não, mas contra maior parte do futebol, não só brasileiro. Acho que não conseguiu desempenhar, o Abel fala sobre a condição física também um pouco depois, né? Eu acho que isso ficou claro em algum momento, assim, e melhora muito quando entra as possibilidades, quando entra o Endrick, né? Pela segunda vez ele causa a expulsão de um jogador, já tinha acontecido isso no meio da semana, e aí eu acho que o Abel fica nessa briga ali entre começar com o garoto, dosar a entrada dele, a utilização dele no time, mas é fato que ele entra e ele dá uma outra movimentação na equipe, mas eu acho que fica a sensação clara ali na entrevista do Abel de que perdeu realmente 2 pontos, porque tem uma superioridade muito clara contra o adversário, só que não mostrou isso, né? Não foi um jogo em que realmente você olhou e falou, nossa, ficou muito perto da vitória. Não, ficou mais perto desse empate mesmo. Defesa. A do Cássio no último momento. Sim. O Cássio é um goleiro para fazer, do jeito que teve volume de jogo, o Palmeiras em alguns momentos, o Cássio teria ter sido obrigado a fazer mais defesas. Não teve isso. Se você até olhar melhores momentos do jogo, você vai ver mais lances perigosos até do Corinthians, em jogadas de bola parada. Sim. Então, sim, o Palmeiras também está abaixo. Ontem, de novo, entendendo o tamanho do clássico. O clássico normalmente nivela as coisas. Ainda assim, o Palmeiras foi abaixo. Falando em clássico... Fala, família palmeirense. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Eibar fica sem quarteto e quer usar data FIFA para recuperar jogadores no Palmeiras. Verdão terá período apenas de treinos e retomada com 2 jogos pelo Brasileirão antes de semifinal contra o Boca Juniors pela Comebol Libertadores. O Palmeiras terá intervalo de 11 dias sem jogos durante a data FIFA. No período, Eibar Ferreira não poderá contar com 4 jogadores convocados por suas seleções nacionais durante o importante período dedicado apenas aos treinamentos. Após o derby do último domingo, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, o zagueiro Gustavo Gomes, o lateral Piquerez e o volante Richard Rios viajaram para se apresentar nas seleções do Paraguai, Uruguai e Colômbia, respectivamente.
Convocado pelo Brasil, Rafael Veiga se apresenta na noite desta segunda ao técnico Fernando Diniz. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.